Voltando aqui. Voltando aqui, vocês já conseguem ver minha tela? Me escutam bem? Sim, eu consigo. Então vamos lá. Órgãos linfáticos. A gente tem o baço, os linfonodos, a tonsila palatina e faríngea e o timo. O baço, ele está situado no hipocôndrio direito. Aonde é o hipocôndrio direito? Nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Temos aqui o fígado, o estômago, ele vai estar situado na porção lateral, assim, da costela. Entre o fundo do estômago e o diafragma, né? Ele é mole, friável, né? E é altamente vascularizado. E está interligado com a circulação sanguínea para limpar o sangue. É no baço, né, que existe um sistema de seleção de eritrócitos em idade útil. Então, ele faz essa retirada também de eritrócitos velhos, das células sanguíneas velhas do nosso organismo. Tá? Então, além disso, ele tem uma função de maturação de células imunes do tipo B. Por isso, linfócito B. Os linfonodos, eles estão localizados no sistema linfático e armazenam principalmente os linfócitos. Tá? Esses linfonodos, eles se situam principalmente em áreas de dobras, né? Como regiões subaxilares, debaixo da axila, atrás do joelho e nas virilhas, né? Debaixo aqui, ó, submandibulares também. E quando eles estão ativos, esses linfonodos estão ativos, a gente consegue fazer a palpação deles, né? Sentir ao tato, e a partir disso, a gente consegue, como dói, a gente se refere a eles como íngua. Tá? Aí essas ínguas nada mais são do que uma atividade do linfonodo. A tonsila palatina, ou tanto a palatina quanto a faríngea, elas estão localizadas nessas estruturas, né? Logo atrás da glote, tá? Então, elas vão estar nas paredes laterais superior da boca, né? Produzindo linfócitos. Então, todos os órgãos linfáticos, eles têm um papel imunitário também. O timo, né, ele encontra-se atrás do externo, no mediastino superior. Ele vai estar nessa região aqui. E tem como função produzir linfócitos do tipo T. Né? O timo é um órgão muito engraçado porque ele involui com a idade. Ou seja, uma criança tem um timo bem estabelecido, enquanto um adulto não tem um timo bem estabelecido. Ou seja, com o aumentar da idade, o timo diminui de tamanho. Mas isso é normal, tá, gente? Né? Aqui, ó. O sistema linfático, onde estão aqui, ó. A rede de vaso linfático, né? O baço nessa região, o timo aqui,
as tonsilas palatinas, que a gente não, nesse esquema não está armazenado. E por que que tem a medula óssea? Porque é através da comunicação medula óssea e componentes do sistema linfático que a gente tem a maturação de células de linhagem branca, tá? Por isso que, mais uma vez, a gente tem que pensar em integralidade dos sistemas, tá? E por último, aqui, ó, os exercícios, tá? Então, vocês vão tentar responder isso pra gente, tá? E amanhã a gente faz o apanhado geral do que a gente já viu. Desculpa, um apanhado geral do que a gente já viu, com vocês perguntando, tá? Eu não vou fazer revisão, eu já falei isso com vocês, tá? Vocês vão trazer dúvidas desde a primeira aula até agora, né? Vou resolver todas as questões e para a gente ter um momento de estudo. E amanhã a gente fala do sistema digestório. Finalmente acabamos o sistema cardiovascular e todas as estruturas envolvidas, né? Agora a gente vai começar com outro sistema bem interessante, que é esse moço aqui, ó. Calma lá. Que é o sistema respiratório, né? O sistema respiratório, ele vai tratar da nossa... Não escutei. Respiração, sei lá. Também, né? Exatamente. Então, gente, o sistema respiratório, ele vai ser o sistema responsável por alimentar o nosso organismo de oxigênio. E o nome disso vai ser através do processo que chama respiração. Então, a gente tem dois tipos de dois significados fisiológicos para a palavra respiração. Então, a gente tem a respiração celular, que ocorre de uma reação do oxigênio com moléculas orgânicas para produzir gás carbônico, água e energia na forma de ATP. Já a respiração externa se refere ao movimento de gases do meio externo com o meio interno. Mesmo assim, a respiração, seja ela celular quanto externa, é uma das características básicas dos seres vivos, tá? E é importante destacar que existe uma diferença entre os termos respiração e ventilação. Por quê? Na respiração, existe o processo de hematose, e a gente vai ver hoje como ele acontece. E a ventilação refere-se aos movimentos de inspiração e expiração, tá? E qual é a função do sistema respiratório? A principal função dele é promover a troca do gás carbônico, né, que chama dióxido de carbono, entre o ambiente e as células. Professor, mas não é a gente fornecer oxigênio para as células? Sim, mas a gente fornece o oxigênio para as células em detrimento da recolha do dióxido de carbono. Por isso que a gente fala da troca de oxigênio com dióxido de carbono. Então, vai consistir, então, da absorção pelo organismo de oxigênio e da eliminação do gás carbônico resultante do metabolismo celular. E ele é dividido esse sistema é dividido em duas partes. Uma porção de condução e a porção de respiração. A porção de condução, o nome já fala, é o que vai conduzir o ar até
a porção respiratória. Então, vai levar o ar de fora, de dentro para fora do pulmão, passando do nariz, nasofaringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e brônquios terminais. Ufa! Nos bronquíolos terminais, a gente vai ter a porção respiratória, que é onde ocorrem as trocas gasosas, né? Que é composto pelos bronquíolos respiratórios, condutos alveolares e sacos alveolares. Professor, Oi. por que quando a gente está dormindo, a gente acorda com a sensação de que não estava respirando, acorda assustado com falta de ar, assim? Então, lembra que a gente vai falar sobre isso, mas os movimentos de inspiração e expiração, eles são autonômicos, eles são automáticos. Então, no seu momento de sono, né, que é onde existe uma depressão total do sistema nervoso central, pode ocorrer uma regulação para baixo dos movimentos de inspiração e respiração. Tá? Aí acaba que ele funciona menos e você sente falta de ar. Nossa, Aí o seu organismo percebe isso, dá uma descarga de adrenalina e você volta no susto. Isso mesmo. É bem legal. É estímulo-resposta, sabe? Mesmo você dormindo e o seu corpo no automático, ele reconheceu que o automático está com problema e ativa mecanismos e meios para você ressurgir, né, da cinza. Isso mesmo. Então vamos lá, gente. Aqui, ó, as estruturas envolvidas com a porção de condução do ar. Ó, a gente tem aqui o nariz aqui fora, né? A cavidade nasal, os seios nasais, a nasofaringe, onde tem aqui, ó. Depois da nasofaringe, a laringe, né? Na laringe, a gente tem as pregas vocais, que é de onde, com o movimento do som do ar, né? Pelas pregas vocais, sai a nossa voz. Laringe, traqueia, brônquios, né? Brônquios, bronquíolos terminais, tá? Aqui. Aí eu pergunto para vocês, por que que a traqueia ela é toda semi-anelar aqui de cartilagem? Por que vocês acham? Faço a mínima ideia. Hã? Eu não faço a mínima ideia. Dá uma respirada aí. Não faz ideia ainda? Olha, professor, que não se mexe, não faz nada. Engano seu, minha cara. Se mexe quando a gente vai engolir, que a gente ingerir algo, aí Não, mas se isso mexe, né? quem é responsável por isso é o esôfago. Não. É diferente. E por que que no esôfago eu não tenho cartilagem? Por que não tem? Gente, olha a questão de prova aí, gente. Olha o professor aí. Não tem ideia do que pode ser? Gente, eu preciso. Se não existisse cartilagem na minha traqueia, eu não conseguiria respirar, porque a parte de condutância de ar ia fazer assim, ó, ia fechar. Por isso, na evolução das espécies, tá? Independente de qual é a crença, sabe? A evolucionista ou tal, na ciência a gente trata de evolução. Na parte de evolução, alguém da engenharia divina falou assim, aqui eu preciso de manter esse cano, né, aberto. Como que eu vou fazer isso? Eu vou inserir
anéis de cartilagem, né, de forma que eu vou manter essa estrutura aberta para que o ar passe por aqui, carregado de oxigênio, e passe de volta, eliminando esse oxigênio. Olha que legal. Então, a função das cartilagens na traqueia e brônquios é para manter o cano, né? Manter o espaço aberto para que haja a condução do ar. Tá? E essa aqui é a porção de condução. Já a porção respiratória, tá aqui. Isso aqui já é a nível microscópico, tá, gente? Então, a gente tem aqui, ó. Já não tem aqui as cartilagens para manter a estrutura aberta, né? Mas a gente tem fibras elásticas de sustentação nos alvéolos, tá? Aí tem aqui os bronquíolos respiratórios de primeira ordem, de segunda ordem, terceira ordem e os ductos alveolares, tá? Vai formar tipo uma couve-flor, né? É um excelente exemplo visual de que como um brônquio é representado, tá? E é aqui, né, no ducto alveolar, né, que ocorrerá as trocas gasosas. No nariz, a gente vai falar agora das estruturas, tá? O nariz, a gente tem o nariz externo, que é esse aqui, tá? Ele é visível externamente, tem o formato de pirâmide triangular, uns com tamanhos variados, tá? Onde tem duas aberturas, que são as narinas, né? Separadas por um septo, né? E o esqueleto dele é ósseo cartilaginoso, porque na ponta aqui a gente percebe que é cartilagem e em algum momento deixa de ser cartilagem para ser osso, tá? Temos a cavidade nasal, né? Nessa já é a parte interna, né? Que a gente já é dividida por um septo de origem óssea, o esquerdo e o direito, onde temos as conchas nasais, ou as fórceps. Fala, Matheus. Matheus, não estou te escutando. Porque quando a pessoa, tipo, morre afogada, vai se afogar e tal, tem que meio que, tipo, tampar o nariz e puxar pela boca. Ou às vezes tem que fazer, tipo, pressão no coração. Então, isso é a técnica de ressuscitamento, né? Consiste em, não só para afogados, tá? Para afogados ainda é um quadro bem particular, né? Quando a gente precisa fazer uma RCP, que eles falam, uma ressuscitação cardiorrespiratória, né? A gente tampa as vias aéreas superiores e faz o acesso de ar pela boca. Aqui, ó, vai ficar melhor. Ó, cavidade nasal e a oral, elas são interligadas nessa região aqui. Então, não adianta eu soprar na boca e não tampar o nariz, porque senão o ar vai entrar aqui e sair aqui. Não faz sentido. Entendeu? Uhum. No caso de um afogamento, se a gente não sabe se tem água nos pulmões, não é nem indicado a gente fazer uma respiração boca a boca. Uhum. Entendeu? Porque se a gente sopra, né, existe a possibilidade da gente piorar o caso da pessoa. Então, num caso de afogamento, é colocar ela em decúbito lateral e dar acesso às vias aéreas superiores.
tá? Para ela eliminar a água, tá? Se ela estiver parada, aí começa a ressuscitação. Mas primeiro coloca o coração para bater. Ah, beleza. Tá? Mas aí depois vocês vão aprender a técnica de como faz isso, tá? A cavidade nasal, na cavidade nasal a gente tem as conchas nasais, que são divididas pelo vestíbulo, região respiratória e região olfatória. Na região olfatória é onde vai ter aqueles neurônios terminais, neurônios livres, que vão ter a propriedade sensorial. Tá? As outras duas são só de condutância mesmo de ar. E ainda a gente tem os seios da face, né, que são formados pelos ossos, que têm ar dentro deles, ossos pneumáticos do crânio, tá? Que são esses aqui, a gente já viu. E são espaços que contêm ar que se comunicam com a cavidade nasal. Né? Aqui é a estrutura propriamente dita. A gente tem um corte sagital, tá? E fez assim para vocês verem, né? Cortou assim, né? E expôs para vocês verem. Ó, o nariz exterior, as narinas. Aqui, ó, a gente tem a concha nasal, tá? Tem todas as estruturas de dentro do nariz. Tá? E a gente consegue perceber aqui ainda que existe a comunicação da cavidade oral com a cavidade nasal. Ok? A faringe, que é essa moça aqui, é a primeira, ó, é a primeira porção que é integrada do sistema digestório com o sistema respiratório. Tá? É um tubo muscular associado a esses dois sistemas. E a gente tem três partes. A parte nasal, a parte bucal ou oral e a parte laríngea propriamente dita. Isso é porque ela é integradora. Na laringe, né, ela é um órgão tubular, participa tanto da respiração quanto da gustação, tá? E uma das principais particularidades dela é a fonação, que é a parte da fala, tá? E isso acontece na comunicação entre faringe e traqueia. Então, ela tem três funções: passagem de ar na respiração, produção de som através da voz, ela é chamada também da caixa da voz, né? E ainda, através do movimento dessa estrutura aqui, ó, que a gente chama de epiglote, é que ela vai impedir que o alimento ou objetos estranhos entrem nas estruturas respiratórias. Tá? Isso tudo acontece na laringe. Tá? Aqui são os ossos e cartilagem que protegem, né, e têm funções importantes na laringe. Então, a gente tem aqui, ó, o osso hioide, que é esse ossinho da garganta, tá? E essa cartilagem grande, que a gente tem o costume de falar que é o pomo de Adão, chama cartilagem carina. Dentro do osso hioide, na face ventral dele, a gente tem a epiglote, que é que vai, quando a gente engole, é ela que obstrui a laringe, dando segmento para o bolo alimentar, ou até mesmo a saliva, para o esôfago e não deixa entrar na traqueia. A traqueia, por si só,
Só um momento, gente. A traqueia, ela constitui um tubo que faz a continuação da laringe e penetra no tórax e termina se bifurcando em 2 brônquios. Como eu disse, na traqueia a gente tem anéis de cartilagem para facilitar para facilitar a condução do ar. Ela fica, né, na parte mediana e anterior do esôfago, tá? Ela vai seguir a linha média do nosso corpo. Ela é constituída de mais ou menos 20 anéis cartilaginosos. Incompletos, gente. Eles são na forma de C. Porque a traqueia, ela vem em paralelo com o esôfago, tá? Por isso que a traqueia não se fecha. Porque a parte dorsal da traqueia faz ligação com o esôfago e o esôfago precisa fazer uma contratura para passar o bolo alimentar. Internamente, a traqueia tem uma mucosa que é abundante em glândulas e o epitélio é ciliado, de forma que os cílios vão facilitar a expulsão do excesso de muco e ainda de corpo estranho. Ah, professor, o que é esse muco? Né? Muco é uma substância mais densa, mais viscosa do que a saliva, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês estão resfriados, a gente tosse, aquela tosse carregada, aí dá um escarro e sai um monte de catarro. O catarro, né, é um nome simples, tá? É um nome chulo de muco, do excesso de muco. E quando a gente faz esse processo de raspar a garganta, a gente nada mais, nada menos está forçando a retirada do muco daquela região. Aqui, gente, ó, a laringe, né, com as estruturas cartilaginosas envolvidas. A traqueia. E aqui, ó, fazendo um corte medial na traqueia para a gente verificar estruturas. Então, a gente tem aqui, ó, um anel cartilaginoso da traqueia e a base da traqueia que vem aliada ao esôfago. Se eu fizesse um anel completo aqui na traqueia, o meu esôfago iria ter mobilidade? Não, não iria ter mobilidade. Por isso que, em algum momento na evolução ou na engenharia genética, falou assim, ó, aqui precisa ser dessa forma. Para os dois funcionarem de forma integrada, a traqueia tem essas cartilagens na forma de C. Ok? Ok. Beleza, aí a gente tem a gente está evoluindo com as estruturas de condutância do ar, tá? Os brônquios, a partir do momento que a traqueia se bifurca, para ter acesso aos pulmões, a gente já deixa de ser traqueia e passa a ser brônquios. Os brônquios fazem a ligação da traqueia com os pulmões e aí a gente já vai ter o direito e o esquerdo. Ao atingirem os pulmões, os brônquios se subdividem em brônquios lobares dos lobos do pulmão, né? Segmentários, bronquíolos, alvéolos. E são nos alvéolos que ocorre
a hematose. Olha aí como é que eles vão evoluindo, né, em dispersão e tamanho, né? Aqui a gente tem a traqueia, os brônquios direito e esquerdo, né, se dividindo em brônquios lobares, né, 1, 2, 3 lobos para o direito e 2 para o esquerdo, e se diferenciando em bronquíolos e alvéolos. E aqui a gente consegue perceber também a involução da presença da cartilagem. Se a cartilagem é para manter a estrutura de condução aberta, então essa cartilagem ela precisa ser mantida até os brônquios e bronquíolos, tá? Então aqui, ó. Então o brônquio segmentar maior, segmentar menor. Olha, as cartilagens, elas vêm diminuindo de tamanho. Quando chega nos bronquíolos, nos brônquios terminais e na parte alveolar, ali a gente já tem substâncias que vão facilitar a manutenção da estrutura aberta, que são as substâncias surfactantes. Essas substâncias vão diminuir, impedir que essas estruturas aqui que não têm cartilagem, que elas fechem, né? Tanto que quando um neonato, né, tem problemas respiratórios, é administrado a ele essa substância surfactante para que o pulmão dele se desenvolva melhor, né, para funcionar, para promover a abertura dessas estruturas. Nos alvéolos. Os alvéolos eles vão formar bolsas nas paredes dos bronquíolos respiratórios. E cada pulmão tem cerca de 300 milhões de alvéolos. Olha que legal a quantidade. É no alvéolo que existe a troca efetiva do oxigênio com o gás carbônico, né? E é essa porção aqui, a porção de integralidade entre os sistemas cardiovascular e respiratório. Gente, tá faltando 6 minutinhos aqui para a aula acabar. Vamos finalizar aqui e a gente já volta para explicar isso aqui melhor. Ok? 2 minutinhos. 2 minutinhos. Até mais. Tchau, tchau.